Comigo no estúdio, a Carolina Castro, que ao longo da semana passada ficou durante todo o tempo em Santiago acompanhando essa tragédia. Carol, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. E o que você pode acrescentar de informações agora? Daqui a pouco a gente vai ao vivo ao aeroporto, porque nós estamos encaminhando para aquele momento que com certeza vai ser marcado por muita emoção em Biguaçu, porque era uma família muito querida, todos gostavam deles. E esse processo demora, realmente, toda essa burocracia, esse tempo necessário até agora a chegada dos corpos, né, Carol? Boa noite. Boa noite. Bem, todo o processo de retirada dos corpos de lá e vinda até o Brasil acabou demorando um pouco mais do que tinha sido previsto pelas próprias autoridades chilenas, que eles falavam que a papelada estava toda pronta por parte deles e faltaria apenas o reconhecimento da família para que esse traslado fosse feito o mais rápido possível. Acho que nem eles esperavam que fosse demorar realmente o prazo inicial que eles deram de 5 a 7 dias para que isso acontecesse. Bem, já estão no Brasil, daqui a pouco devem estar chegando a Santa Catarina. Digamos que uma parte dessa história começa a ter um desfecho. Agora ficam algumas perguntas, principalmente em relação à investigação, que é o que o pessoal da imprensa local gostaria que isso voltasse à tona. E para isso eles chegaram até conversar com o advogado, pediram, inclusive, que ele desse uma entrevista para a imprensa local, cobrando a responsabilidade dos órgãos chilenos, principalmente em relação à investigação sobre uma possível negligência por parte da polícia. Agora, Carol, pelo que você acompanhou, porque a Carol esteve no bastidor da informação, nos veículos de comunicação lá em Santiago, isso que nós tivemos envolvendo essa família brasileira aqui de Biguaçu, foi um caso isolado ou já tivemos, infelizmente, outras situações envolvendo casos como esse? Não foi um caso isolado. A intoxicação por monóxido de carbono tinha acontecido a mesma coisa com uma família que não era brasileira uma semana antes. Não morreram, mas também tiveram o mesmo problema em Santiago. Isso foi o que eles chegaram a me relatar quando eu estive lá conversando com eles. Então, era a temperatura muito baixa, era o dia que a temperatura ficou mais baixa em Santiago, menos 2 graus, então realmente fazia muito frio. Aí acontece o quê? Chegamos nós, brasileiros lá, não sabemos manusear muito essa questão dos equipamentos que são mantidos a gás, como um chuveiro ou um fogão, ou de repente até a estufa que eles usam lá, que é uma lata mesmo, onde se encaixa um botijão de gás e aquilo tu arrasta pela casa. Então, os chilenos já estão acostumados a isso. Eles estão sempre observando para ver se de repente a chama não apagou, se de repente não tem um cheiro diferente saindo. Claro que o monóxido de carbono não exala nenhum tipo de odor. E tem a informação que você já passava lá de Santiago, na oportunidade, falando sobre o questionamento do atendimento num primeiro momento, que demora e só algumas horas depois que conseguem chegar no apartamento, já com as pessoas sem vida. 4 horas, né? É um período considerável, 4 horas. Teria feito muita diferença se, de repente, aquele policial tivesse ido atender o chamado na primeira ligação, que foi feita por volta de 1h da tarde. Né? Muita coisa poderia ter mudado nessa história. Né? Então, é por aí que vão as investigações no momento, para ver se houve negligência no atendimento, para ver se foi feito o atendimento padrão ou não. E é isso que a imprensa local gostaria que o advogado chegasse até a cidade, cobrando uma resposta das autoridades. Faltam 24 minutos para as 7 e vamos ao vivo até o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, onde está o Cleiton Ramos e traz informações atualizadas agora sobre a chegada dos corpos da família de Biguaçu. Cleiton, uma ótima noite de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Um abraço, Zanotto, e quem acompanha o Cidade Alerta em Santa Catarina, também para a Carol Castro, que está aí nos estúdios da RIC TV. Uma ótima noite não vai ser para a comunidade de Biguaçu, que aguarda de forma ansiosa a chegada dos corpos dessa tragédia que chocou praticamente todo o Brasil e, por que não dizer, toda a América do Sul. O nosso cinegrafista, o Claudionir, vai mostrar. Nós estamos nesse exato momento, viu, Zanotto e amigos acompanhando a RIC TV, no setor de carga, desembarque internacional, que é próximo à entrada da base aérea de Florianópolis, ao lado também do aeroporto internacional Hercílio Luz. A previsão de chegada dos corpos, o horário está programado para 18h30. Os corpos que deixaram o Chile hoje pela manhã, teve uma escala em São Paulo, aeroporto de Guarulhos, e de Guarulhos os corpos serão trazidos aqui para esse local onde estamos nesse exato momento. Já presenciamos a entrada de um carro funerário para pegar os corpos. Esses corpos serão velados no ginásio da Univale, ginásio de esportes da Univale, no município de Biguaçu, na Grande Florianópolis. O velório está programado para amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e o enterro por volta de 4 horas da tarde no cemitério de São Miguel.
os corpos de Fabiano, da esposa Débora, dos filhos a Caroline, o Felipe, o Jonatas, que era o irmão da Débora, e também a Adriane Kruger, de 27 anos, ela que era a esposa do Jonathan. Ela era de Goiânia, mas morava junto com o Jonatas em Orlândia, no interior de São Paulo, e ela também será enterrada junto com os demais. Por enquanto, muita movimentação, mas os corpos ainda não embarcaram no carro funerário, viu, Zanotto? Ô Cleiton Ramos, então você fique à vontade, pode chamar a qualquer momento, assim que você tiver uma nova informação ou a saída do carro funerário, você aciona a equipe, que nós estamos com o seu link aqui na escuta, tá, Cleiton? Fique à vontade aí e eu continuo com a Carol aqui no estúdio, porque infelizmente, Carol, você recebe hoje, no meio da tarde, uma outra triste informação que chega também do Chile, envolvendo crianças brasileiras. O que aconteceu? Era um grupo de turistas brasileiros, eles estavam num ponto turístico lá, numa região chamada Cajón del Maipo, que é uma pré-cordilheira, uma vista muito bonita, geralmente os brasileiros vão até lá para bater fotos e tal. E uma pedra rolou ali naquele local e acabou atingindo duas crianças, uma de 3 e uma de 7 anos de idade. A gente ainda não tem mais informações de onde seriam, de que local do Brasil seriam essas crianças. O resgate ainda está acontecendo porque é um local de difícil acesso. Mas a gente está em contato com eles lá, a qualquer momento a gente pode trazer essas informações para vocês. E como é um local muito visitado, não significa que essas duas crianças, por exemplo, seriam irmãs ou da mesma família. Pode ser que cada uma estava com o seu grupo. A princípio, era um grupo, eles estavam no mesmo grupo, mas eram crianças de famílias diferentes. Certo, certo. Bom, Carol, obrigado pela sua participação, apesar dessa triste notícia. Também parabéns à cobertura jornalística feita pela Carolina Castro, direto de Santiago do Chile, trazendo todas as informações para os veículos de comunicação do Grupo RIC. Valeu, Carol. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Venha mais vezes, menina.